Fala, galerinha, tudo em ordem? Tá começando mais um Resolva Fulvestre 2021. Vamos gabaritar essa prova 2022 com essa preparação show. Bora dar uma olhadinha nessa questão 26 aqui, ó. Olha só. Os gráficos. Falou em análise de gráficos, já falou num calo muito grande de interpretação. Muitos alunos têm medo de gráfico porque não exercitam, às vezes pecam na interpretação, mas eu vou te mostrar aqui como é simples. Veja só. Mostram a variação nas taxas de emigração e imigração, mortalidade e natalidade de uma dada população de mamíferos ao longo de 20 anos. Então, claramente, amores, essa é uma questão de dinâmica de populações. Ou seja, a gente está aqui analisando a quantidade de indivíduos de uma dada população. Quantidade de indivíduos de uma população. Estamos analisando a variação aqui desses indivíduos ao longo do tempo. Variação ao longo do tempo. Deixa eu te mostrar uma coisa. Cara, a gente precisa entender dois pontos antes de seguir para resolver essa questão. Como é que uma população aumenta? Quais são os dados que a gente tem que analisar para saber se uma população aumenta? E quais são os dados que a gente precisa analisar para saber se uma população reduz? Show de bola! É meio lógico a gente interpretar isso aqui dessa forma, não é? A população aumenta seguindo esses dados aqui, ó. Taxa de imigração, a quantidade de indivíduos que entrou naquela população, que imigrou para aquela população, e a taxa de natalidade, a quantidade de indivíduos que nasceu naquela população, correto? É assim que a gente analisa, são esses dados que a gente analisa para saber se uma população está aumentando. E claro, a gente vai precisar comparar e fazer uma correlação desses dados aqui. Fica tranquilo, vou te mostrar isso aqui, ó. Para saber se uma população está reduzindo, eu vou analisar então a taxa de emigração, a quantidade de indivíduos que está saindo daquela população, que está emigrando, e a taxa de mortalidade, correto? A taxa de mortalidade, a quantidade de indivíduos que morreu naquela população. Carlinhos, e como é que eu sei se a população está crescendo ou diminuindo? Vamos para as hipóteses agora. A gente só vai saber fazendo uma correlação entre esses dados. Veja só. Se a taxa de natalidade mais a taxa de imigração, que são os dados que a gente analisa para ver se a população está aumentando, for maior, gente, do que a taxa de mortalidade mais a taxa de emigração, eu deduzo aqui que essa população está aumentando. Dá uma olhadinha nessa correlação aqui, ó. Tá nascendo e tá imigrando, entrando na população, mais pessoas do que morrendo e saindo. A soma do nascimento mais a imigração é maior do que a soma da mortalidade mais os indivíduos que saíram. A população está aumentando. Carlinhos, e como é que eu sei se a população está diminuindo? Veja, não tem como errar. Taxa de natalidade mais a taxa de imigração, se ela for menor do que a taxa de mortalidade mais a taxa de emigração, eu sei que a população está reduzindo, não é, galera? Porque, veja,
mesma coisa. A soma dos indivíduos que nasceram e que entraram é menor do que a soma dos indivíduos que morreram e que saíram, que emigraram. Então, assim, a população reduz. Carlinhos, e a população em equilíbrio? Gente, é só igualar. Taxa de natalidade mais a taxa, mais a taxa de imigração, se for igual à taxa de mortalidade mais a taxa de imigração, a população encontra-se em equilíbrio. Cara, agora tu gabarita essa questão, fichinha, ó, fichinha. Vê só. Olha esse gráfico, taxa de emigração, a quantidade de indivíduos que saiu da população. Fica em torno de 200 indivíduos, ó, aqui ao longo desse período. Agora, olha, repara, a taxa de natalidade, a soma dos indivíduos que nasceram, também é de 200 ao longo desse período. Então, cara, tu igualou, porque saiu 200, mas nasceram 200, tu igualou. Bora analisar agora outros gráficos aqui, ó. Taxa de mortalidade. Você concorda comigo que esse gráfico aqui, cara, se não for igual, é muito próximo, aparenta bastante ser igual. A taxa de indivíduos que morreu e a taxa de indivíduos que entrou na população também vai ser igual. Cara, bora gabaritar? Com base nesses gráficos, o tamanho dessa população deve diminuir? Falso, né, galera? A população aí, pelo que a gente interpretou, ela vai se manter constante. Olha só, manter-se constante. Eita! Nos 5 primeiros anos e diminuir no restante do período, mas, cara, ele está falando aqui ao longo do período de 20 anos. Então, a gente está vendo aí que vai se manter constante, não é? Tá falso também. Diminuir continuamente ao longo, diminuir também não. Letra D, que com certeza é o gabarito dessa questão, manter-se constante ao longo do período considerado, gabarito. E a letra E tá falsa, está dizendo que ela vai aumentar nos 5 períodos e diminuir no restante. Cara, veja só, mais uma questão da FUVEST 2021 na sua conta. Vamos nos preparar para essa prova 2022 e dar um show? Vem comigo, te espero nos próximos vídeos. Um beijo, se você gostou, compartilha, dá um like, faz o que você quiser, comenta, conteúdo de graça, de boa qualidade. Me segue lá no Instagram, meu Instagram é Carlinho Ciência. Um beijo, meus amores, valeu!